Fala amigos do canal Analisando a Fé pela Razão, tudo beleza? Tudo na ordem com vocês? Primeiramente, gostaria de desejar um feliz dia comercial dos pais a todos os papais que acompanham aqui o canal, certo? Creio eu que uma boa parte dos amigos que acompanham o canal são pais, então um feliz dia comercial dos pais, mesmo porque dia dos pais mesmo, para quem tem um pai e tem um bom relacionamento com o pai, na minha opinião deve ser comemorado todos os dias, beleza? Outro ponto também que eu quero tratar aqui no vídeo, que se você for um cristão, se você for um religioso e entrou aqui nesse vídeo, eu quero pedir duas coisas. Se possível, assista o vídeo até o final. Vou procurar ser breve nesse vídeo. E também, antes de dar um dislike no vídeo, eu gostaria que você fizesse uma exposição em comentário, com fundamento, abordando por que você não vai concordar com a minha colocação aqui no vídeo, referente à notícia, beleza? Bom, no geral, hoje é domingo, dia 13 de agosto de 2017. Eu vi uma notícia que me chamou a atenção sobre a conversão de uma ex-atriz pornô, tá? Conhecida, né, como a Dina Presley, se eu não me engano, acho que é assim que é o nome dela, enfim. Eu sei que é uma atriz pornô aí que teve um trabalho bem expressivo, né, na indústria pornográfica. Aqui eu estava fazendo a leitura do relato da conversão dela. Ela se manteve casta durante um período de 3 anos até atingir o matrimônio. Aqui eu estou lendo a notícia do site Gospel Prime, certo? E também tem a notícia aqui do site Gospel Geral. Então, ou seja, aqui o título, né, fala assim: ex-atriz pornô se guardou até o casamento após conversão. Mantive o coração puro. Eu vou deixar os links dos dois sites aqui na descrição do vídeo. Quem quiser dar uma sapiada melhor, pode ler. Porém, o que aconteceu aqui? Ó? Na subdescrição da notícia fala assim: pureza começa sempre com o coração. Manter um coração puro, buscar a Deus todos os dias através da adoração, oração e leitura da Bíblia. Então, ou seja, o que é a minha crítica nesse quesito? Você tem aqui uma atriz pornô, né? Uma atriz que, enfim, né, deve ter uma alta quilometragem em números de parceiros, né, sexuais. Se ela se converteu a uma determinada denominação cristã, certo? Lá acho que dos Estados Unidos. E devido a essa conversão, ela não teve mais prática sexual durante um período aí de 3 anos. E aí ela se casou em 2016, né, no caso ano passado, com um homem que também estava sem manter uma relação sexual durante 7 anos, certo? Ou seja, a maioria dos cristãos, principalmente os líderes religiosos, se você questionar, eles vão alegar que sexo antes do casamento é pecado, tá? Eles vão trabalhar em cima dessa alegação, que o sexo antes do casamento é pecado. Eu, por exemplo, já estudei muito acerca desse assunto e existe uma grande incoerência, principalmente para os amigos protestantes e evangélicos. Porque no caso do católico, o cristão católico romano, né, faz parte da Igreja Apostólica Romana, e os cristãos da Igreja Ortodoxa do Oriente, eles se baseiam na tradição. Então, ou seja, eles não seguem somente a Bíblia, eles seguem a tradição da igreja, regida por um magistério que também vai ser, né, tem uma grande extensão de bases bíblicas. Agora você pega ali o protestante evangélico, que segue a tal da sola escritura, ou seja, somente as escrituras, somente a Bíblia, tá? Essa Bíblia que você tem aí, uma João Ferreira de Almeida, uma King James, se você ler ela de Gênesis a Apocalipse, em nenhum momento a Bíblia condena que o sexo entre um homem e uma mulher que não tenha nenhum vínculo de parentesco é pecado. Não condena, você não vai encontrar. A minha crítica nesse vídeo é justamente a desonestidade por parte dos líderes religiosos evangélicos e protestantes de no caso, alegar seguir somente a Bíblia e querer usar um exemplo aqui no caso dessa ex-atriz, né, uma ex-atriz da indústria pornográfica, querendo alegar que o fato dela não ter tido relação sexual era um exemplo a ser seguido, porque ela se converteu. Só que nos dois sites, esses sites obviamente vai ter uma ligação muito mais com a igreja evangélica e protestante do que propriamente com a igreja católica. Agora, o protestante e o evangélico,
ele já fica numa sinuca de bico. Por quê? Porque ele só vai seguir a tal da sola escritura, somente a Bíblia. E a Bíblia não condena o sexo antes do casamento entre um homem e uma mulher sem um vínculo de parentesco. E aí, como que fica? Todas as passagens supostamente que os protestantes podem utilizar acerca do sexo, para se condenar o sexo antes do casamento, se você parar para analisar de forma honesta, hermenêutica e exegética, você vai ver que vai estar totalmente fora do contexto. Você não consegue propriamente calcar essa doutrina do sexo antes do casamento como pecado utilizando somente a Bíblia. Geralmente você vai ter uma opinião pessoal de um líder religioso, né, do pastor, do bispo, do apóstolo, sei lá, qualquer tipo de líder religioso protestante evangélico. Porque a Bíblia propriamente ela não tem nenhum único texto, que vai condenar veemente o sexo antes do casamento entre um homem e uma mulher sem um vínculo de parentesco. O capítulo de todos os textos bíblicos, o único capítulo que vai trazer regras acerca da vida sexual é Levíticos 18. Lembrando que essas leis eram válidas para o povo hebreu, que não era válida propriamente o mundo todo. Era uma constituição para uma nação, ou seja, os hebreus, na qual os cristãos tanto alegam que é a lei de Moisés, que foi abolida por Cristo na cruz, sendo que isso aí não tem fundamento nenhum, porque em nenhum momento a lei de Moisés ela foi instituída para se salvar a alma de um possível inferno. Então, se você é cristão, se você é evangélico, eu gostaria que você, que está assistindo esse vídeo, colocasse aqui nos comentários uma passagem, uma única passagem na Bíblia, onde Deus fala claramente que sexo entre um homem e uma mulher sem um grau de parentesco é pecado. Eu gostaria que você colocasse para ser avaliado. Eu gostaria também que você analisasse tudo que você aprendeu com o seu líder religioso, se realmente tem uma coerência, certo? Eu não estou aqui nesse vídeo falando que você tem que sair por aí e fazer sexo com a primeira pessoa que você encontrar, que você deve viver uma vida devassa. Não, de forma alguma. Só que é muito irônico as pessoas apregoarem um Deus que está sentado num trono, observando toda a humanidade, se preocupar com um homem e uma mulher que não faz relação, não tem, né, no caso, uma relação sexual, simplesmente porque ambos não fizeram uma cerimônia de casamento dentro de uma instituição religiosa ou não assinaram alguns papéis num cartório, que se eles forem se relacionar, esse Deus vai ficar chateado, esse Deus vai ficar magoado, sendo que tem tanta coisa séria no mundo, como o caso da fome da África, as crianças que são vítimas da guerra no Oriente Médio e demais injustiças que acontecem até mesmo no nosso país, no Brasil, e esse Deus simplesmente não faz nada. Não tem nenhuma ação de solução efetiva referente a problemas sérios da humanidade. Ou seja, então é uma ideia ridícula, é uma ideia absurda, tá? O crente achar que eu tenho meu coração puro. Ou seja, esse conceito de coração puro é uma coisa ilusória. Ele vai se sentir melhor, superior que as demais pessoas, porque ele tem um coração puro. Sendo que o coração, tá, dentro do contexto bíblico, dentro, né, dessa teologia cristã, ele não é o coração dentro do peito, tá? É a linhagem de pensamento, é o intelecto da pessoa, é a forma que a pessoa pensa. Então tem que ser puro, ou seja, o sexo, o cristianismo ele consegue prestar esse desfavor de criar-se assim conceitos, sabe, sem fundamento, sem uma racionalidade do sexo, que é uma coisa simplesmente natural, tá? O sexo ele não é algo de outro mundo, entendeu? Em nenhum momento, inclusive existem relatos dentro da Bíblia de casais que se relacionaram sem ter propriamente contraído um matrimônio, uma cerimônia de casamento, e Deus ali ele não fala nada. Ele em nenhum momento ele vai ser contra, ele é contra aquele ato em si. Então, ou seja, eu faço esse vídeo justamente porque a Bíblia propriamente, você vê uma mesma notícia, tá? Com teor protestante e evangélico, e eles não apresentam nenhuma base bíblica. E mesmo que apresentasse, tá? Mesmo assim, se aqui a pessoa que redigiu esses artigos, tanto no Gospel Prime quanto aqui no site Gospel Geral, a pessoa
que, no caso, fosse fazer esse artigo, se ela utilizasse uma base bíblica para utilizar esse exemplo da atriz como algo que um cristão deveria seguir, provavelmente essa passagem bíblica estaria totalmente fora do contexto. Beleza? Bom, a minha crítica foi referente a essa desonestidade. Se você não concorda e quer dar um dislike no vídeo, você está dentro do seu direito, mas, por gentileza, deixe o seu comentário com fundamento, abordando o erro nos comentários, né, na área de comentários. Aqui no canal Analisando a Fé pela Razão, eu tenho uma playlist falando sobre a Bíblia e a sexualidade, tá? Se você quiser dar uma conferida depois, eu acho bem interessante, eu acho bacana as pessoas assistirem aqui. Eu tenho já 14 vídeos e com esse que eu estou fazendo hoje, o 15º vídeo abordando a relação da Bíblia e sexualidade. Então, se você quiser dar uma sapeada depois, analisar aqui, eu tenho bastante conteúdo abordando a relação Bíblia e sexualidade, certo? E eu vou ter também muito mais coisas para falar ao decorrer do tempo. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se, né? Deixa o seu like no vídeo se você gostou, se você concordou com as argumentações. E se você vai dar um dislike, não gostou, não concordou, tem todo o direito. Mas, por gentileza, deixe o seu comentário aqui embaixo, abordando com fundamentos do porquê você não concordou. Do demais, um forte abraço e uma excelente semana a todos os amigos. Fiquem na paz.